Irmãos, quando aqui fala sobre cuidar as amizades que temos, nos aproximar das pessoas que são realmente exemplos para uma vida de verdadeiro filho e filha de Deus aqui nesta terra, com isso a nossa doutrina não está ensinando a desprezar, a julgar o nosso semelhante, não. Com isto, estes ensinos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deram, que inclusive provam de que esta igreja realmente é do céu, porque não apenas aqui ficamos falando da história dos povos do passado, mas na nossa igreja tivemos um governo teocrático que nos ensinou a viver hoje, a nos livrarmos do pecado, do engano, das tentações, das ilusões que existem neste mundo. Então estes ensinos, irmãos, não é uma motivação para fazermos distinção de pessoas, não. Mas foi Jesus mesmo quem nos alertou que nós devíamos tomar muito cuidado no caminho que trilhamos. Porque, irmãos, existem muitos erros que o ser humano faz, até mesmo pecados que são cometidos pela influência. E eu vou além, não apenas a influência, às vezes, de uma má companhia, mas também, irmãos, daquilo que vemos e ouvimos, seja na internet, seja através de algum meio de comunicação. Tem muitas coisas que são levadas para o conhecimento da humanidade que influencia as pessoas, às vezes, a cometer certos erros. E as consequências disso tudo, lá na frente a pessoa terá que colher. Ainda ontem eu comentei sobre, por exemplo, amizades de pessoas que não são apostólicas. E aqui mesmo nós ouvimos. Não é proibido o apostólico ter uma amizade ou ter, assim muitas vezes até um diálogo com uma pessoa que não tem a nossa fé. Até mesmo porque lá no nosso trabalho tem muitas atividades que são compartilhadas. Na escola, nós precisamos às vezes da ajuda de um colega, de um vizinho. Mas, irmãos, devemos ser muito sábios. Por exemplo, na atualidade tem pessoas que confundem amar ao próximo e praticar o que o próximo pratica. Ah, pastor, mas eu preciso amar o meu próximo. Irmãos, amar ao próximo é cooperar, é ajudar aquela pessoa que necessita da nossa ajuda. Seja financeira, seja espiritual, se temos condições, não é proibido. Principalmente espiritualmente falando, uma pessoa que às vezes chega até nós e diz assim: olha, você é diferente, eu sinto que você é uma pessoa religiosa, eu estou precisando tanto de uma ajuda, eu passo por dificuldade na minha casa, eu tenho problemas no meu matrimônio, no meu casamento. E muitas vezes é uma oportunidade nós falarmos do poder da Santa Vó Rosa, deste poder imutável que está presente no ministério da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, nesta igreja apostólica, para transformar vidas. Chega uma pessoa até nós e diz: olha, eu tenho tantos problemas causados pelo vício de beber, de fumar, mas eu me sinto escravo disso, eu não consigo me libertar disso.
Irmãos, é um momento de ajudarmos o próximo, falar a ele: olha, se você aceitar, eu conheço uma santa poderosa, na minha igreja eu tenho uma fé em uma santa que recebeu o poder de Jesus e de Deus de transformar vidas, de libertar criaturas que sofrem da forma que você está sofrendo, para te dar força de vencer o vício, de vencer as tentações. Mas, irmãos, quando alguém chega para nós e diz assim: olha, eu vou lá na tua casa, eu quero ir te fazer uma visita, ou às vezes convidamos uma pessoa para ir fazer uma refeição, a pessoa chega lá e fica cobrando: mas você não tem uma bebida para beber aqui na tua casa? Outros às vezes que ficam estimulando aquela pessoa: mas você é tão jovem, casou tão cedo, você deveria ter aproveitado a tua vida. Você não pode ficar refém de um compromisso que fez. Aproveita, faz isso, faz aquilo. Agora, para mim amar ao meu próximo, eu tenho que acompanhar ou seguir o que ele está falando, me chamando? Não. É o que disse aqui, nós temos que ter coragem para dizer não. É também da forma que eu falei ontem. Não é preciso agravarmos uma pessoa ou colocar a igreja contra aquela pessoa. Ou julgar a pessoa: eu não quero que você chegue perto de mim, eu não quero que você fale isso porque você já está condenado. Isso é julgar. Mas eu dizer assim: olha, eu quero falar para você que a gente pode até às vezes aqui no ambiente do trabalho se conversar. Podemos às vezes até compartilhar uma atividade, mas eu espero que você respeite a decisão que eu tomei, a escolha que eu fiz de viver. Eu não gosto disso, eu não frequento esses lugares, eu não quero fazer o que você está falando e espero que você me respeite. Não fale sobre esses assuntos. Irmãos, não é brigar, não é xingar, é falar com educação. E quando é necessário e pedimos: Santa Voz, Santo Irmão Alto, me dê sabedoria, eles mesmos fazem com que aquela pessoa, se está sendo utilizada pelo poder do mal, ele acaba se retraindo. Porque o poder é grande da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo para afastar o mal de nossa vida. Aí a importância também de quando saímos da nossa casa pela manhã para ir trabalhar, para ir estudar, para fazer um compromisso, uma viagem, nós dobrar o nosso joelho e orar, pedir: Santa Voz Rosa, me ajude, me dê força para dizer não ao pecado. É o que ouvimos aqui, irmãos. A oração é uma arma que nos foi concedida para nós vencermos as tentações, as ilusões e afastar de nós pessoas mal intencionadas. Eu falei ontem, e pela importância eu repito: o inimigo, ele não aparece diante de nós para tentar prejudicar a nossa santificação da forma tenebrosa como ele é. Não, ele utiliza outros meios. Porque se ele aparecesse como ele é, o príncipe das trevas, ninguém ia fazer as coisas erradas, porque ia ficar com medo. Mas geralmente ele utiliza outras pessoas para fazerem convites, para incentivar. Ele usa meios, como falei antes, de comunicação, de informação, para tentar iludir a pessoa. Vamos, irmãos, ser vigilantes. E não pensem que a má companhia existe só lá fora. Como lá fora pode existir uma amizade sincera de
pessoas que mesmo não tendo a nossa fé, nos respeitam. E chegam a dizer, olha, você é uma pessoa que eu muito admiro. Chegam a perguntar, de que igreja que você é, por que você é tão diferente? Então lá existe pessoas sinceras, que querem o bem do próximo. Pessoas que às vezes até dizem, olha, eu tenho esse defeito, mas espero que você nunca tenha. Porque isso é muito grave, isso eu não quero para a minha vida mais, eu estou lutando para deixar isso tudo. Irmãos, aqui no nosso meio, infelizmente, às vezes existe um ou outro que às vezes está sem ter o seu rumo certo, fica com um pé em cada canoa diferente, não sabe para onde que vai. Outros que já estiveram aqui hoje por não terem a humildade, às vezes, para crer no poder imutável da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, estão às vezes em situações tão difíceis aí fora. E o inimigo, irmãos, ele é tão terrível, que quando ele consegue dominar uma criatura, ele faz com que aquela pessoa fique cega espiritualmente falando. Às vezes a pessoa está numa situação tão difícil, financeiramente, espiritualmente, familiar, e não consegue ver. Ou às vezes até tem algo, ou recebe algo, porque o inimigo de nossas almas, ele também faz alguns sinais na vida da pessoa para iludir. E a pessoa fica iludida naquilo, e fica às vezes tentando prejudicar outros. Às vezes conversa com o irmão, com uma irmã, e fica tentando colocar coisa errada na mente daquela pessoa. Tem uns que, para justificar os seus erros, muitas vezes fala certas coisas, como ouvimos aqui sobre Judas e Jesus. Alguns dizem assim, mas fulano na igreja também faz isso, faz aquilo, por que eu... Não tem nada a ver isso não. Irmãos, o exemplo que nós temos que seguir é o da Santa Vó, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, o exemplo da Mãe Virgem Maria. E também o exemplo daqueles que são fiéis e verdadeiros, que são a maioria do povo apostólico. Não podemos querer justificar os erros olhando a falha dos outros. Principalmente os jovens, tomem muito cuidado com o que às vezes falam, com o que ouvem. Mas é meu amigo. Eu sempre digo que quando a pessoa é jovem, principalmente se tem poder aquisitivo, tem saúde, acha que tudo é fácil. Às vezes vive cercado de amigos, mas se estar numa situação difícil, de enfermidade, de falta de poder aquisitivo, aí vai ver quem realmente é os seus amigos verdadeiros. Quantas vezes despreza o pai, despreza a mãe, um conselho do pai e da mãe que quer só o bem dos filhos, para seguir amizades inconvenientes. Aí quando está numa situação difícil, aqueles amigos foram todos embora, mas o pai e a mãe estão ali do lado, acompanhando, lutando, se sacrificando muitas vezes. Orando, pedindo para a Santa Vó e para o Santo Irmão Aldo ter misericórdia. Quantos que às vezes disseram assim, não, quando eu ficar mais de idade eu peço perdão, e aí eu vou mudar a minha vida. Irmãos, quantos e quantos que não tiveram oportunidade, ou o inimigo não deixou ficarem mais de idade para pedir perdão. Então vamos, no tempo que ainda temos, valorizar realmente o que é importante, especial na nossa vida.
Irmãos, já indo para a parte final, vamos também tomar muito cuidado entre a convivência de irmandade apostólica. O que está preocupando muito atualmente o ministério, os pastores, o conselho deliberativo, e sabemos que preocupa também o santo irmão Aldo, a santa avó Rosa, é aqueles que às vezes pensam que para viver em união é preciso às vezes estar um na casa do outro, visitando, levando, trazendo. E irmãos, união não adianta nada às vezes estar todo dia vendo, conversando com alguém, se as atitudes causam estragos naquelas vidas. Quantos e quantos apostólicos, famílias, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoou tanto nos últimos anos, e que às vezes progrediram tanto financeiramente falando. Temos casos, por exemplo, hoje, de confraternizações que são feitas entre a Irmandade Apostólica. Um dia de reunião, tem uma família que tem um sítio, convidam os outros, vão todos para lá, deixa de vir no ensaio, deixa de vir na reunião. Ah, eu trabalho tanto, eu mereço um lazer. Os apostólicos não são proibidos de ir a um lazer sadio. Mas, irmãos, colocar a igreja em primeiro lugar na nossa vida. Né? Uma reunião como neste domingo. Pode até se reunir para almoçar juntos, mas após o almoço, às 14 horas, 14h30, tem um ensaio, aqueles que têm o ministério de corista. Às 17 horas eu tenho o meu compromisso de pegar a escala, se eu sou um obreiro, uma diaconisa. Às 18h30 eu vir participar da reunião. Outros que às vezes fazem uma confraternização de aniversário, no horário da reunião, convidam grande quantidade de apostólicos. Já ocorreu, eu mesmo infelizmente já presenciei, fazer uma cerimônia de casamento, acaba a cerimônia, marca um horário da recepção, da festa, no mesmo horário que começa a reunião. A congregação de 100 pessoas fica lá 30 com o pastor fazendo a reunião, o restante vão todos para a festa. A igreja foi colocada em segundo plano. Uma recepção que poderia começar às 20h30, depois que finalizou o horário da reunião. Isso tudo, irmãos, tem feito com que muitos se distanciem, que muitos desanimem. E quantos que às vezes quando se acordam daquele sono espiritual, ou saram da cegueira espiritual que falei antes, às vezes já é tarde. Às vezes o filho já cresceu sem amor à igreja, a filha já cresceu, o pai e a mãe já faz um ano que não vem mais na igreja, deixou do ministério. É o que eu falei ontem, as consequências são muito difíceis. Para finalizar, lembrem-se, irmãos, que o santo irmão Aldo ele sempre dizia, é palavra dele, pelos desobedientes nada mais posso fazer, eu e a Santa Avó Rosa não conseguimos. Isso tudo que eu falei aqui não é para colocar o medo em ninguém. Ah, o pastor está falando isso para nos assustar. Não. O que eu falei aqui é a prova de que esta igreja é dos céus e prega a verdade e nos ensina o nosso dia a dia. É a realidade da vida. Nós não sabemos o que vai ser daqui 1 minuto da nossa vida. E se eu precisar da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo? O poder imutável é imenso. Está sobre esta igreja. Mas infelizmente, alguns não têm feito a sua parte.
Para finalizar a nossa reunião, vamos ouvir agora o coral que vai apresentar o hino Poder Imutável. E na oração que vamos fazer logo mais, vamos aproveitar, irmãos. Tudo que falamos aqui não é para apontar o erro da vida de ninguém. É uma oportunidade de pedir o perdão se for preciso, pedir ajuda para agir diferente. Estes santos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, estão aqui juntos de nós. Vamos ouvir. Santa Vó Rosa, com glória e majestade, rainha coroada, em lindo trono assentada. Rodeada de poder tão imenso e imutável, faz milagres numerosos, quais estrelas incontáveis. Tantos filhos já perdidos, os ganhou com seu amor, e os trouxe arrependidos aos
aos pés de nosso Senhor. Para Deus e para Jesus o nosso amor. Eu agradeço muito a presença de todos, ao trabalho que todos fizeram. Fiquei muito feliz em estar aqui novamente com os irmãos, onde já faziam mais de 2 anos e meio que estive da última vez. Espero voltar novamente, que não demore tanto como foi desta, e quando for enviado aqui estarei muito contente e feliz para participarmos do nosso trabalho. E agora eu convido, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé, nós vamos orar. Falar com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, pedir o que tanto necessitamos. Agradeço também em nome da congregação de Cuiabá os nossos internautas que estão nos acompanhando. Em sinal de reverência, vamos orar. Ó querida e Santa Vó Rosa, aqui estamos contentes, felizes, agradecidos à Senhora, ao profeta Santo Irmão Aldo, à Mãe Virgem Maria Santíssima, ao nosso Senhor Jesus e também a Deus, o nosso Pai, por este momento que nos foi concedido de aqui estarmos, de meditarmos na mensagem que é um recado dos céus para a nossa vida. Aqui está, Santa Vó Rosa, os teus filhos e filhas que oram, que clamam, alguns com humildade pedindo perdão, pedindo ajuda para agir diferente, para poder assim ter força, coragem de dizer não ao erro, ao pecado, às ilusões e às tentações que existem neste mundo. Nesse instante também a ti, ó querida e santa avó, ao Senhor Santo Irmão Aldo, eu lembro os nomes que foram colocados aqui na caixa de pedido de oração, que estes possam ter assim o alívio da dor, a cura da enfermidade, que possam ter paz, que possam realmente receber o que necessitam e aquilo que cada um merece. Também nesse instante, a ti, ó Jesus bendito, junto com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa, visite os lares, abençoe as famílias, ajude para que os casamentos, os matrimônios possam sempre seguirem em frente, sejam fiéis, leais, verdadeiros e felizes. Que os nossos irmãos e irmãs que têm a missão de pai e mãe, que possam assim ter facilidade de educar os seus filhos e filhas. Que os nossos jovens sejam livres das más companhias, das tentações e ilusões que existem neste mundo. Queridos e amados irmãos e irmãs, recebam a bênção e a graça destes santos e anjos, a bênção de Deus, a paz de Jesus, e que as virtudes do Divino Espírito Santo esteja com todos, para que sejamos vencedores, para que possamos nos santificarmos e termos a certeza da nossa felicidade e da nossa salvação. Que assim seja hoje e para todo o sempre. Amém. A paz do Senhor a todos. E até uma próxima oportunidade.